Existem inúmeros dons. A Bíblia fala sobre isto. Inúmeros dons. Para mim, consertar um carro é um dom, tocar um violão é um dom, falar é um dom. Tudo vem de Deus, para o bem das pessoas. O dom pode ser usado para o mal, pode ser usado para o bem também, é uma ferramenta. Agora, o dom de visão é fantástico, né? Você ver as coisas, ou seja, você vê o espiritual, atravessar dimensões, né? O dom de visão vai desde um estalo, plac-trac, até algo mais sério, né? Entendeu? Então, você pode desenvolver o dom de visão, né? O dom de visão, né? O dom de visão, ele é fantástico. Mas qualquer dom é fantástico. Um dom é uma fé, ha, meme, tatá. Uma ferramenta de Deus, maravilhosa, né? E essa ferramenta de Deus maravilhosa, você pode usar. Qualquer dom pode ser fantástico, né? Afasta aqui para mim. Qualquer dom é fantástico, desde que você saiba usar ele bem. E ele tem que ser harmonizado. Ou seja, você tem que desenvolver o dom. O dom rejeitado, ou às vezes não utilizado, pode até provocar problemas na pessoa. Muita energia sem a pessoa utilizar essa energia. Entendeu? Então, você tem que desenvolver o dom de visão e pedir a Deus, e os dons vão aumentando. Existem vários tipos de visões. Existem o dom de visão dormindo, né, acordado. Tem aquele que você está andando no meio da rua, você viaja. Então, o que a Bíblia fala, inúmeros tipos, né? Inúmeros tipos. Por que a maioria das pessoas tem visões de coisa ruim? Porque o dom de visão serve para alertar você, mas não só é coisa ruim não, tá? O dom de visão, ele vê anjos, vê demônios. Já tem crianças que já nascem com dom de visão. Algumas correntes evangélicas não aceitam o dom de visão. O outro dom, eles acham que o dom de língua estranha é o primeiro dom. Então, a pessoa só é batizada com o Espírito Santo se tiver o dom de línguas. Mas é um conceito de alguns grupos religiosos que eu respeito. Aí quando os próprios filhos deles têm visões, aí eles dizem, ele não é batizado com o Espírito Santo. Ele é, assim, olho aberto. Mas independente de olho aberto, olho fechado, meio fechado, existe o dom de visão. O dom de visão, ele às vezes nasce com a pessoa. É porque às vezes a pessoa pensa assim, que o dom de visão é só se o cara estiver no Pentecostes, estiver na igreja, e o Espírito baixar, aí a pessoa começa a ter visões, mas primeiro tem que falar língua estranha. Mas não tem isso na Bíblia, que o primeiro é o dom de língua estranha. Ao contrário, o dom de língua estranha é o menor dos dons. Entendeu? O dom que até Paulo chegou a criticar e dizer que ele sozinho não vale nada para nós humanos. Ele mesmo disse, se eu for até vós falando em outras línguas, o que adiantará disto? Paulo aplica o dom da palavra como um dos maiores. Mas é aquele negócio, né? Somos homens e temos as nossas opiniões. Temos direito de ter opinião? Tem. Qualquer sinal de dom é sinal que o Espírito Santo está na vida da pessoa. Esse dom vai de 0 a 100. Pode ser um dom que de vez em quando você tem. E pode ser um dom que você veja direto.
o dom tem que ser trabalhado, né? Na igreja evangélica, na católica, onde você tiver, porque ele, em demasia, ele pode tomar um rumo diferente. Ou seja, a pessoa pode até pensar que está sendo perturbada por demônios e não está sendo perturbada, mas tem um dom. O dom, por exemplo, se eu ver um demônio, tem gente que vê o demônio porque é perseguido por ele, mas tem gente que vê porque tem dom de ver. Como aumentar o dom de visão, pastor? Orando, pedindo a Deus, e ele vai responder. Não é assim, eu oro agora, daqui a 5 minutos eu tenho. O problema é que as pessoas, elas querem tudo de imediato. Tem coisa que é imediata, né? Porque não tem tempo para ficar esperando. Mas tem coisa que tem que esperar mesmo, né? Regina, boa tarde, pastor. O dom de visão, a pessoa já nasce com ele, ou pode se desenvolver ao longo da vida. As duas coisas. Hein, Regina? As duas coisas. Regina Cordeiro, de Gurupi, cidade maravilhosa. As duas coisas. A pessoa pode nascer com o dom de visão, né? Eu não sei se eu nasci ou Deus deu depois, mas eu me lembro que desde os 5, 6 anos eu já tinha visões. Eu via coisas. Agora os amigos bloqueiam, né? Porque ficam dizendo que o cabelo é idiota, é doido, entendeu? Então, particularmente eu acho que todos os dons estão dentro da gente, como fosse o ovo da galinha, os óvulos de uma mulher, ela já nasce com aquele tanto de óvulos. Então, os dons já estão dentro de nós, né? Mas na prática nós encontramos pessoas que já nascem com esse dom e outros que desenvolvem depois. Alguns desenvolvem na igreja, outros desenvolvem na mesa, né? Mas é um desenvolvimento. E que também, mesmo desenvolvendo esse dom, você tem que saber lidar com esse dom. É como lidar com um facão. O facão pode cortar o pé de espinho, mas o facão também pode cortar sua mão. Entendeu? Então você tem que saber lidar com esse dom, né? A criança que tem dom, ela é muito perseguida. E ela já sabe, no coraçãozinho dela, que ela tem dom. Mas todos têm dom. Todos. É porque tem crianças sacerdotisas, né? São perseguidas, são tentadas atrapalhar, desde novo. Tem criança sacerdotisa que o demônio tenta assassinar na barriga da mãe. Porque ao viver, ela traria grandes coisas. Então, se você tem um dom, seja ele qual for, você tem opções, 3 opções. Deixar do jeito que está, tá? Usar o tanto que tem, ou pedir para Deus aumentar. A questão do dom também é a vibração. Por exemplo, você pode orar a Deus e você vai ver anjos, vai ver demônios, vai ver outras dimensões e pode ver apenas coisas ruins. É como muitos crentes só vê coisa ruim. Por quê? Porque estão sintonizados em coisa ruim. Então, podemos ver coisas ruins e coisas boas. Quando a gente vê coisas ruins, devemos repreender. Quando vemos algo bom, devemos orar a Deus. É o terceiro olho, você vê pelo terceiro olho. É como se fosse um flash. Minha vida é um flash, flash, flash. Subiremos nos botões antiatômicos. Olha, meu amor, é o final da odisseia terrestre. Sou Adão e você será minha pequena Eva, Eva, o nosso amor na última espaçonave, Eva. E você me dá a força para viver, a força para viver. Eu sou fanático em clipes. Porque as visões são como clipes. Podemos ver só coisa boa. Me diga uma coisa. Você deve concentrar em coisa boa. Mas o olho, ele vê coisas boas e coisa ruim.
você disser, não, eu quero ver só o céu, então você pode tropeçar na terra. Se você disser, eu quero ver só a terra, você pode dar na sua testa, em um pau, alguma coisa. Então você tem que ver o bem e o mal. Está entendendo? Agora, o terrível é que algumas pessoas só verem o mal, e é porque o coração está contaminado, né? As pessoas querem o final do mundo, querem a lasqueira, querem a desgraça, né? E as visões, ela tem 3 fontes. Qualquer dom tem 3 fontes: carne, alma e espírito. Então, a visão da carne, a carne também tem dons, né? Tem uma menina na Rússia que ela olha para a pessoa e vê tudo por dentro da pessoa, tá? Aquilo é um dom de visão. A igreja não aceita. Por quê? Porque ela não é crente. Sim, e quem foi que deu esse dom a ela? Deus. Um dom é uma questão de superdotado, né? Entendeu? Então, cientistas fizeram todo tipo de exame com ela e ela realmente vê as pessoas por dentro. Ela só errou uma, que os caras perguntaram qual é o problema do cara. Ela olhou, ela tem a visão de Scania. E ela não conseguiu achar o problema do cara. Mas o problema do cara era uma placa que ele tinha na cabeça, no acidente de moto que ele tinha sofrido. Ela não tinha olhado para a cabeça do cara, ela olhou só dos olhos para baixo. Então ela tem um dom maravilhoso. Qualquer dom de Deus é para usar, para ajudar as pessoas. O dom de Deus não é para prejudicar ninguém, tá? Agora o dom de visão é maravilhoso. Você vê anjos, você vê demônios, você vê coisas que você não compreende, você entra nas outras dimensões, né? E as visões podem orientar, dizer, ó, cuidado com isso, cuidado com aquilo, né? Então, crianças de 5, 6 anos já manifestam isso, né? É porque elas são inocentes. Elas não sabem que coisa maravilhosa elas têm, né? Boa tarde, pastor, boa tarde. Eu tenho um dom de intercessão, descobri depois de velho. Cristiano Augusto. O dom de intercessão é o dom de misericórdia, de ajuda, né? Mas com o tempo parece que ser filmar, fazer entrevista logo pede o dom. Eu não entendi. Sonhar com pessoas vomitando, o que pode ser? Então, o dom de visão, ele toma grandes aspectos. Você pode viajar através de dimensões. É como se o seu olho fosse vivo e ele entrasse, né? Grandes pessoas tiveram dom de visão, né? Eu acredito que a senhora Ellen G. White, ela tinha esse dom muito forte, dom de visão. Aquela queda das Torres Gêmeas, a senhora Ellen G. White, em 1919, ela viu as Torres Gêmeas sendo destruídas. Não, foi 1919, exato. Ela viu as torres sendo destruídas na construção da torre. Aí ela pensou que era o final do mundo, mas não era. As palavras dela foram o seguinte: eu vi o prédio em chama, os bombeiros olhando, sem nada poder fazer, e tudo desabava. Então ela pensou que era o final do mundo, mas não era, era o final das Torres Gêmeas. Ela viu isso quando as Torres Gêmeas estavam sendo feitas, né? Então, ela tinha dons, né? Temos que saber lidar com dons. Não adianta a gente pedir muito dom e não saber lidar. O dom é muito forte, né? Você pode olhar para uma letra e ver a vida da pessoa toda. E existem vários dons. Todos eles são úteis para a edificação, tá? O dom de visão é muito místico, porque você vê as coisas. Às vezes você vê e não compreende, né? Mas, por exemplo, você vê um planeta, você vê um anjo, né? Você vê a vida das pessoas. Lembre-se que com todo poder vem responsabilidades, né? E esse dom de visão, o profeta tem que usar para orientar a família dele, né? As pessoas ficam só atrás de pecado, de hemorroia dos outros, né? Fulano está com hemorroia, fulano também.
Isso aí é uma bagunça, é uma fuleiragem usando os dons. Por que não bota seu filho como oficial da justiça, um tenente, um coronel, não tem visões de coisa boa, só vê a vida dos outros, velho. Isso é uma fuleiragem. Tá entendendo? Porque o dom é controlado pelo profeta. É controlado. O cara fica vendo um pastor no inferno, um padre no inferno, missionário no inferno. Para que serve isso? Para que serve isso? O que adianta eu saber que o pastor Tonhão está no inferno, que a cantora gospel está também, e você não vai não, é? Então, assim, é uma leseira que dá nas pessoas. Elas se sentem poderosas dizendo ou sintonizando. Por que essas pessoas não têm uma visão assim, de um perigo para livrar do mal? Por que essas pessoas não têm visão para os filhos serem coronéis, tenentes, médicos, voadores? Não, é só visão de lasqueira. Então isso é uma bagunça, um cabaré. O que havia na cidade de Coríntios. A cidade de Coríntios, a igreja se reunia, parecia um cabaré. Um falava, todo mundo comia, ficava bêbado. Então estava uma bagunça. Mesmo o dom existindo pode virar uma bagunça, tem que ter uma ordenação. Você tem o dom da palavra, prega a palavra. Você está entendendo? Pessoas gostam de causar medo, pastor. De causar medo. Você já fez o exame? As pessoas que têm visão, né? Fica só vendo câncer, doença. Meu Deus. Esse tipo de gente, o cara tem que passar de longe. Porque às vezes nem mas eles chamam. Né? Visão de progresso, de grandeza. Sim, como a mãe disse, eu vi meu filho vestido de médico. Ela trabalhou a vida todinha para formar o filho em médico. Hoje o filho é um grande médico. Aí sim, vale a pena. Tá entendendo? Mas visão assim, eu vi a gospel no inferno, aí eu vi o pastor Zé no inferno. Tá todo mundo no inferno? Tá todo mundo no inferno. E eu vi lasqueira. Para que serve, gente? Me diga. Fulano está com hemorroia, ciclano está com coceira no âmago. E aí vira um treco-treco. As pessoas gostam. Eita, valeu! Para mim isso é uma bagunça. Mas o dom de visão é maravilhoso. Tem que ser controlado. Né? Aí fica também assim, a pessoa jogando a sua realidade sobre os outros. Por exemplo, a profeta que tem visão, às vezes está levando uma chifrada, aí fica com as outras. Seu marido está lhe traindo. Por que você não vê o seu próprio chifre? Então, é uma coisa bagunçada. Isso sempre existiu. Agora, com o advento da internet, aí essa bagunça foi para a internet. Tem canal que é só assim, fulano errou, ciclano caiu, fulano vai morrer, ciclano vai dar um câncer, prepare, grande notícia, triste notícia, tal. Aí isso para mim é um cabaré. Sabe o que é um cabaré? Aí os dons de Deus estão sendo usados errado. Esses caras que descobrem as hemorroias dos outros, por que ele não descobre o pré-sal? Chico Xavier, que era tão criticado, descobriu o pré-sal. Ninguém tira essa glória dele. Ele descobriu o pré-sal. Antes da Petrobras descobrir. Antes. Aí fica aí o que Ana Maria disse. Visão de progresso. Visão de progresso. Tem assim, minha filha, faça assim, bota esse comércio que eu vi assim. Olha, teu marido, tal. As visões não é para destruir, não é para entregar pecado, não é para entregar hemorroia de ninguém. As visões é para orientar para o bem. A pessoa está meio perdida, sem saber o que fazer, a visão vem orientar. Né? Principalmente quem tem. Então, assim, é verdade, pastor, muitos têm o dom e não sabem usar. Exato. Mas é difícil pregar para esse povo, porque eles acham, se um pastor disser, olha, vamos ordenar isso aí, esse pastor é incrédulo, isso é do diabo, esse pastor. Já estou vendo. Mas só vê miséria mesmo, pô. Só vê miséria, caixão, buraco no chão. Então, nem se admire, né? Nem se admire, porque só vê lasqueira. Então, assim, o dom é maravilhoso. Dom de língua estranha, dom de visão, né? Mas nós temos que saber utilizar.
nós podemos, assim, de repente, não saber, tá? Eu passei muito tempo que eu tinha visões e eu não sabia discernir as visões. Aí eu fui orar a Deus pelo dom de discernimento. Eu orei uns 4 anos a Deus, jejuei. Um dia Deus responde, Aí quando veio, bum! Aí eu comecei a discernir letras, sonhos, testa da pessoa, sobrancelha, tom de voz, áurea, visões, sonhos. Então, o dom veio muito forte. Mas eu passei muitos anos, Senhor, eu tenho visões e não estou compreendendo bem. Mostra, Senhor, eu quero ver as visões. Existem visões ruins? Existe. Aí quando a pessoa tiver uma visão ruim, o senhor chega cá e diz, ó, meu filho, ó, eu tive uma visão assim um pouco ruim, então eu estou orando para que não aconteça, tá? Você se previna. Mas não acontece desse jeito. O que acontece é assim, o cara tem uma visão e diz, eita, Deus está mostrando uma cova aberta aqui. Ei! A cova está aberta. Isso não acontece em algumas igrejas. Porque os caras não deixam. Assim, não. É meu gatinho é tão sabido. Meu gatinho não gosta disso, não. Gosta não. A principal profecia é a palavra de Deus. Tem a visão? Tem. Mas às vezes a pessoa pega um dom e quer ser mais do que os outros. Você está entendendo, gente? O dom de Deus é maravilhoso. O dom vai te levantar. Ninguém acende uma candeia e coloca debaixo da cama. Disse o Senhor Jesus. Se Deus te deu um dom de cantor, de visão, de qualquer coisa, um dia você vai brilhar. Vai brilhar. Não precisa você se amostrar. Um dia você vai brilhar. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Brilha, 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 brilha. Brilha, brilha, estrelinha. Brilha, brilha, estrelinha, quero ver você brilhar. Isso é um teatro gospel, pastor. Quem foi que disse isso? Quem? Isso é autoridade. Quem foi que disse isso? Foi Silva Regina Salles. Então existem teatros. O que havia em Coríntios, hoje do mesmo jeito. Teatro. Vai ver o cara falando em língua estranha e fica se mostrando. Para as pessoas ficarem, ai, ele é cheio de línguas estranhas. Está entendendo? Não precisa, gente. Deus vai. Mas às vezes a pessoa faz, não é porque é mal, não. Às vezes a pessoa faz porque é menino. Nós somos meninos. E precisamos ser assim, oriri. Oriri? Orientado. Orientado, ordenado, né? Os dons estão na igreja, em todas elas. Algumas delas não querem saber, já por causa da bagunça, né? Em vez de a pessoa sonhar, o dom de visão é tremendo, tremendo, revela. Ele mostra, mesmo que a pessoa diga, mas isso é impossível acontecer, mas mostra, ele mostra. Agora, tudo isso é para te livrar do mal, como Elias. Elias, né? O rei inimigo, armava uma cilada contra o rei de Israel. Aí Elias dormindo, Elias, aleluia, glória. Aí tinha visões, porque as visões podem acontecer acordada e dormindo, tá? Eu já tive acordada, dormindo, já tive dormindo e dormindo, ou seja, sonhei que estava sonhando, Então, mará, mará. Sabe o que é o mará, mará? Mará, mará é mará maravilhoso. Aí, vem cá, chegue. Avisa o rei que vai haver uma cilada lá na Baixa da Égua, ali, de lado da casa de Noca. Aí o Eliseu... Era Eliseu, pastor? Não, meu filho. Ou era Elias? Neide Oliveira. Era Eliseu, não era que adivinhava as coisas, hein? Era. Aí, atenção. Tem um servo de Elias aí. Diga. Elias ou era Eliseu, gente? Me recobra aí a mente. Foi Eliseu, não foi? Foi. Obrigado, viu, Neide? Então, Eliseu manda te dizer que o inimigo irá fazer uma armadilha para você, assim, assado. Aí o rei já ia para outro lugar. Neide Oliveira, era Eliseu. Obrigado, Neide. Então, o rei inimigo fez uma cilada, fez 2, fez 3, fez 4, fez 5. Aí o inimigo disse,
Hoje é autoridade. Tem um entregão entre nós, tem um espia entre nós. Tudo que eu faço está dando errado. Aí surgiu um sábio. O sábio disse, rei, não existe nenhum traíra entre nós. É um cara que tem lá, chamado Eliseu, que ele sonha e sabe de tudo, até aquilo que você pensa no travesseiro, ele sabe. Aí o rei disse, pois tá bom, vamos matar esse Eliseu. Bora, reúne os homens aí. Aí reuniram os homens. Arrodearam o arraial de Eliseu, né? Aí quando Geazi acordou, que era o servo de Eliseu, olhou quando ele viu, ai meu Deus do céu, quando ele olhou, ele, Virgem Maria, crê em Deus Padre Todo-Poderoso, Ave Maria, plum, entrou para dentro da tenda e disse, Eliseu, nós estamos rodeados, os cabas da Síria, tá tudo aqui, nós tá lascado. Aí Eliseu saiu da tenda, estavam os caras, bichão, tudo suspeitão, parecia aquele Conan. Ele olhou, e o pobre de Geazi, aí ele disse, Deus, mostra para Geazi quem é que nos guarda. Aí quando Geazi abriu o olho, estava o exército do rei inimigo, e dentro tinha um exército de anjo. Aí Eliseu chegou para o rei inimigo e disse, a quem tu procurais? Aí o rei disse, nós estamos procurando Eliseu. Aí Eliseu disse, pois vem que eu te mostro, me siga. Aí o rei ficou encantado. Blá, 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 blá. Aí Eliseu levou o inimigo bem para o meio de Israel. Colocou lá no meio da cidade. O rei de Israel disse, agora nós vamos matar todo mundo, valeu! Aí Eliseu disse, não vai matar ninguém. Você vai dar comida para eles e vai despedir eles. Mas, rapaz, é nosso inimigo que tentou matar a gente várias vezes. Você vai dar comida para eles e vai despedir eles. Vou desencantar eles, ó. Tilibum! O rei, Ave Maria! Os caras, eita, a gente tá cercado, lascou. Aí lá vinha as meninas dando comida para eles, né? E depois o rei disse, vá, suma. Um mistério aí, né? Então, assim, as visões de Eliseu serviam para salvar as pessoas, né? E aí, foi um encantamento, né, que Eliseu jogou no rei inimigo, que o rei inimigo foi, andou um bocado de quilômetro atrás de Eliseu, né? Então, a visão, os dons de visão servem para te orientar. Por exemplo, você sonhou com algum problema seu, aí você corrige. Pastor, eu vi um problema dos outros. Então você chega com espírito de sabedoria e ora. Já que você viu, então você ora. Pastor, oi, eu sonhei assim com a lasqueira. Sonhou com a lasqueira dos outros? Foi. Né? Então, para que você não seja motivo de separação, de briga, você chega para a pessoa de fulana, tenha cuidado. Eu tive um sonho assim assado. Reza um Pai Nosso. Mandou uma carta lá para o pastor Joilson de Assis, que eu vi assim assado. Você está entendendo? E outro erro que se acontece no dom de visão é o seguinte: alguém vê uma pessoa levar uma topada, aí fica esperando a pessoa levar a topada, para depois dizer que viu. Então isso não vale de nada. Chega com espírito de sabedoria. Entendeu? Sim ou não? Esse gato é tão sabido. O duro é esse dom no fofoqueiro, pastor. Tem fofoqueiro que tem esse dom, tá? Mas só vê a vida dos outros. Aí, resultado. O dom, ele vem para todas as pessoas. Ele vem para o crente, ele vem para o fofoqueiro, ele vem para todo mundo. Tá? Aí, resultado. O que eu estava dizendo mesmo? Aí você não pode revelar os problemas dos outros de cara, entendeu? Como é a coisa? Assim, aí o cara sonhou a pessoa levando a topada. Tchilitibum. Ai, meu dedo do céu. Levei uma topada no dedo do pé.
Então, a pessoa vai dizer, olha, foi Deus que me revelou que você ia levar uma topada. Então, essa topada foi Deus que botou a pedra para acabar com a cabeça do teu dedo. Está errado. Deus revela, não quer dizer que ele é o autor. Aí é onde nós erramos no Apocalipse. A maioria dos Apocalipse ali, as visões de João, não é Deus, mas Deus apenas sentenciando aquilo que o homem faz de errado. Aquela pedra de abisinto caindo no oceano, não é Deus jogando a pedra e matando os homens, mas uma bomba atômica que nós vamos jogar lá e vamos se lascar. Então, assim, se você sonha alguém levando uma queda, e essa pessoa realmente leva, então você diz, ó, Deus tem mostrado, você tem que tentar evitar. Vai lá no lugar da pedra, tira a pedra do lugar, diz para a pessoa. Mas se a pessoa levou a queda da pedra, não foi Deus que fez ela levar a queda. Você está entendendo? Sim ou não? Sonhar com alguém morrendo e morre, não foi Deus que matou. Sonhar com o avião caindo e cai, não foi Deus que derrubou. Você está entendendo? Sim ou não? Sim ou não? Agora, você deve, assim, que tem dom de visão, desenvolver. A gente pensava que quem dizia isso era só os espíritas, mas os espíritas têm razão. Agora, você nunca deve rejeitar o dom. Porque se você rejeitar um dom, você pode estar rejeitando todos os dons. É a mesma coisa da pessoa que rejeita uma botija. O cara recebeu uma botija, 80 quilos de ouro, o cara diz, eu não quero. Tudo bem, fique lascado. Não arruma mais nada. Não arruma, não. Então, tem que ter um treco-treco, né, para ver se... Né, porque a pessoa rejeitou. Então, ele é rejeitado por aquilo que ele rejeitou. Você está entendendo? A pessoa é rejeitada por aquilo que rejeitou. Então, não rejeite o dom. Possa ser que você nem queira ele, mas você não é obrigado a querer. Mas deixe quieto. Agora, no momento que você diz, eu não quero esse dom, então você não vai ter mais dom. Deus vai tirar de você e vai dar para outro. Não está na Bíblia? Aquele que não usa as moedas que recebe, os dons, os talentos, isso é autoridade. Então Deus tira o talento e dá para quem usa. Quem não usa se acaba, vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. O dom vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. Tudo que não usa, se você não usa um braço, se você não usa uma orelha, se você não usa a visão, a maioria das pessoas tem problema de visão porque não sabe usar a visão. Principalmente com a internet que a gente tem hoje, a gente passa 10 horas sem piscar o olho. Você tem que fazer exercício nos olhos, assim. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Me diga uma coisa. Se você me dá um presente e eu rejeitar esse presente sem motivos, você me dá outro? Não dá. Está entendendo? Sim ou não? Então, assim, quem rejeita o presente, rejeita quem deu. Então, se Deus te deu os presentes, você vai usar esse presente. Está entendendo? Não é obrigado você ir para a igreja. Está entendendo? É a ginástica do zóio. Você pode ficar virando o zoinho assim, ó, para o lado direito, para o lado esquerdo. Porque a gente só olha para um lado, só olha para baixo, só olha para cima, a gente tem que olhar para todos os lados. Aí o zóio, ó, fica, ó. Tem que energizar os olhos. Pisca o olho, menina. Então, o dom de visão, e qualquer dom, é um presente que Deus te deu. Mas se você não quer, aí você pega e guarda ele assim, ó. Guarda direitinho. Muito obrigado, Deus. Um dia ele vai ser útil para você. Tá? Aí, mas se você usar, ele vai aumentando, 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 aumentando. Pum. Né? Agora aquela pessoa que despreza o dom, despreza todos os dons. Você está entendendo? Então, assim, faça exercício nos olhos. Um oi para um lado, outro oi para o outro. Um oi, outro oi. Vira o zoinho, mulher. Tem algumas pedras que servem para os olhos, né? Tem na internet aí uma professora que ela ensina muito bem esse exercício dos olhos. Muitas pessoas têm problema nos olhos porque não toma vitamina, né? E não mexe os olhos, né? Entendeu? Cadê as pedras energéticas, pastor? Tá tudo aqui.
Pisque para Chiquinho. Então, assim, eu estou com dor no caroço do zóio. Aí tem um exercício que é feito para o lado direito com a mão. Tem outro exercício para o lado esquerdo. Mas não é o assunto agora, o assunto é dom. Então, o dom de visão é maravilhoso, o dom de língua estranha é maravilhoso. E ele não te faz mais especial, embora que o dom te levanta, tá? O dom te levanta, né? Pastor, tive uma visão de um demônio. Pronto, essa visão é ruim ou é boa? Bem, essa visão é boa. Oxi, a mulher vê um demônio, aí diz que a visão é boa, é pastor Joísio de Assisa. Sim, porque se você não visse ele ia ficar escondido. Ele ia ficar escondido e você nem ia saber. Então, se você viu ele... Se você viu ele, então... O som tá bom, tá? Então, se você vê algo ruim, a melhor coisa do mundo é quando o problema é detectado. É horrível quando a gente não sabe qual é o problema que a gente está passando. Às vezes a gente pensa que um pneu está empenado, é o outro pneu. Aí o cara troca o pneu errado. Aí quando vai olhar, tem um bucho no outro. Poxa, mas era esse aqui, como é que eu pensei que era o outro? Então, o dom de visão, ele vem te mostrando. Você viu um demônio em casa, apoie ataque ele. Veja aí o vídeo, CPF dos demônios. CPF dos demônios. Você pode botar para arrasar, acabar com ele. Tá? Já o nome revelação, ele abrange vários dons. É um nome genérico. O dom de visão é um. O dom de revelação pode ser através de discernimento, de aquele negócio que acaba tendo pressentimento. Está entendendo? Então, o pastor tem um dom de revelação. Mas esse dom, ele é um nome genérico. Você está entendendo? Veja aí, os dons podem te elevar. Qualquer dom, você é um cantor, você é uma dançarina, você é um mecânico. Eu não vejo assim, dons materiais, dons espirituais. Dons materiais, tudo é dom para mim, tudo é dom. Tudo é dom. Agora você pode pegar, por exemplo, tem a homilética, né, a oratória. Bem, para você falar, você tem que falar assim, assado. É oratória. Eu já fui professor de oratória. Mas tem a oratória mística. Qual é a oratória mística? É a oratória que é o dom da palavra. Que o cara falando, cantando, ele entra na alma da pessoa. Entra dentro da alma da pessoa. Então, existe, né, a parte física, você pode ser um médico, mas você pode ter o dom de medicina. Então, você é um médico especialista, mas você pode ter um dom. Aí você bomba, entendeu, gente? Eu tenho um amigo meu chamado Pachu, Dr. Eduardo Pachu. Ele é filho de um grande especialista da nossa cidade. E ele é também um grande especialista, mas ele tem um dom de cura. Ele trata com a ciência dele, mas ele joga energia boa em cima de você. Ele olha para você, o olho dele faz bem. Por isso que tem pessoas que vêm do mundo inteiro se tratar com Pachu. É meu amigo pessoal, um grande cheiro na testa dele, um homem de Deus, bem casado, cheio de Deus. É igual o pai, né? Que o pai é maravilhoso. Então, ele é especialista, pastor? Ele sabe as técnicas? Sabe. Ele trabalha em 3 estados diferentes, 2, trabalha em 2. Mas ele tem um dom. Você está entendendo? Sim ou não? É a mesma coisa de um pastor. O pastor estuda oratória. O pastor estuda como falar em público, como se comportar, não deve coçar isso, não deve coçar aquilo, não vai virar um pedaço de pau duro. Então, tem as técnicas da oratória, mas existe algo a mais, que é o dom, onde a pessoa conversando entra na alma da pessoa. Então, o dom de visão, ele pode tomar vários, né? Vários. Você pode ver coisas erradas para não entrar nelas. Você pode ver avisos 2, 3 meses antes de acontecer para você evitar que aconteça.
Você pode ver caminhos financeiros, caminhos emocionais. Então, olha só o que o dom de visão pode dar. Não é só aquele dom que a pessoa fica assustado, não. É um dom que pode ser, que mostra o caminho. A pessoa diz, pastor, oi, pastor, oi, pastor, oi. Eu vi um quilo de ouro enterrado, né? Então, eu vi 1 quilo de ouro enterrado, foi. Pô, vai desenterrar, homem. Vai desenterrar. Deixa eu responder aqui. Deixa eu ver aqui. Então, deixa eu responder aqui algo. Então, o dom é muito importante, tá? Então, qualquer dom pode ser usado, mas também pode ser bagunçado. Aí cabe a você administrar o dom, tá? Administre o seu dom e você será mais feliz. Qual é o meu dom, pastor? Qual era o meu dom? Qual é o meu dom? Você sabe. Peça a Deus, né? Para mostrar o seu dom. E Deus mostra. Deus mostra. Deus mostra o dom para você, tá? Porque Deus é grande. Então, você pega esse dom, o dom de visão, a gente está falando sobre o dom de visão, né? É maravilhoso, tá? Maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Como ampliar esses dons? Orando, jejuando, fazendo pactos, votos. O dom é quanto mais você usa, mais você tem. É parecido com músculo. Quanto mais você usa os seus músculos, mais você tem. Por isso que estão surgindo pessoas com as mãozinhas muito pequenas. Né? Eu estava conversando com as pessoas e a pessoa, mas rapaz, as crianças... tem menino que nasce com a mão muito grande, aí puxou o pai, porque o pai trabalha no pesado, né? Mas tem criança, pastor, que tem rapazes com a mãozinha de moça, né? Então, por quê? Porque não usa. Aí vai atrofiando, tá? Vai atrofiando. Então, você usando o dom, abençoando o seu dom, você vai aumentá-lo. Aumentando, aumentando. E vou dizer um mistério, tá? Quando esse dom, qualquer dom, principalmente dom de visão, tá? Qualquer dom que você tiver, e esse dom conseguir beber, niné, fifi, sisi, uma pessoa, ele aumenta. Sim ou não? Essa força aumenta tanto. Gente, quem trabalha com Lili, quem trabalha com Lili, libertação, sabe disso. Quanto mais você usa, Oxe, Virgem Maria, é autoridade, Chiquinho. Sim ou não? Esse gato é tão sabido. Quanto mais você abençoa as pessoas, quanto mais você abençoa as pessoas, mais você é abençoado. Cada pessoa que recebe uma bênção no nosso ministério, eu sou abençoadíssimo. A coisa vai crescendo como fosse uma bola de neve. Então, se o seu dom conseguir livrar alguma pessoa da morte, se o seu dom, né, conseguir causar alguma bênção, né, você aumentará ele automaticamente.
Ana Maria diz, o segredo é usar. O segredo é usar, tá? O segredo é usar, usar corretamente, tá? O dom não vem lascar ninguém. Isso é uma palhaçada quando a pessoa fica dizendo que o dom para destruir, para não sei o que lá, para mostrar. Se você usar o seu dom para prejudicar alguém, você será prejudicado, o seu dom vai ser prejudicado. E pode ser até apreendido. Oxe, quando você usa uma arma contra alguém indevidamente, a arma não é aprisionada. Então, mesmo assim é o dom. Deus diz que toma e dá para outra pessoa. Deus toma também. Dificilmente Deus toma. Agora, quando a pessoa usa mal usado, que foi o caso do cara que enterrou, Deus pode tomar e dar para aquele que tem 10. Então, se um dia você tem um dom de visão, é bem pouquinho o dom de visão, é de tamanho, papai, certo? Ok, né? Então, você conseguiu livrar o seu amigo, né? De levar uma totó, sabe o que é a totó? Papada. Então esse dom aumenta. Ele aumenta. É como aqueles joguinhos do Warner Brothers. Você passa de fase. Entendeu, menino? E por onde vou, tá cheio de crianças. As crianças tá tudo que canto gosta de mim. É um dom também, né? Veja aí, o dom te eleva, Joilson de Assis. Ou coloca apenas dom, Joilson de Assis. Você vai ter um estudo completo sobre dom. Recompensa, lei do retorno. Sim! Então você vai usando. Uma pessoa que trabalhava com cura, ele chegou para mim e disse, pastor, eu comecei curando as galinhas e os cachorros lá de casa, da minha avó. E foi, rapaz, foi. Quando eu via as galinhas, eu botava a mão nas galinhas dela, as galinhas, eu sai! Essa galinha vai ficar boa. Vai ficar boa, galinha. Fica boa, galinha. Fica boa. Aí depois que a galinha ficava boa, eu comia ela. Ah, que coisa boa. Mas, ou seja, ele começou utilizando, curando cachorro, curando galinha. Aí foi curando gente. Ou seja, o dom foi... É como uma cigarra, né? Esse dom vai para a tua alma. É como o Santo Antônio, né? O dom de Santo Antônio era casar as pessoas. Aí Santo Antônio saía pedindo esmola. Santo Antônio era pobre. Aí Santo Antônio saía pedindo esmola e casando as pessoas, e casando as pessoas, e casando as pessoas. Aí ele começou a ter a unção do casamento. Entendeu, gente? Então, assim, o dom, ele vai aumentando. Você não deve fazer nada errado. Vamos dizer, se você tem um dom, aí você, esse dom, você usou ele errado e prejudicou alguém, não vai ter recompensa. Vai ter uma nota negativa. Aí prejudicou outro, nota negativa. Aí prejudicou outro. E outra coisa, os demônios podem vir atrás, tá? Eu conheço pessoas que fizeram maravilhas. Ninguém deu valor. Mas, de repente, essa pessoa teve uma sorte tão grande na vida. Foi. E conheço outro que ele ficou famoso porque ele derrubou um pastor presidente. Foi. Ele teve problema na igreja, ele ficou... E o pastor presidente com problema político que tem na igreja, né? E ele se mostrando, diz, eu sou Deus, o seu tempo já está passado, saia daqui. Se amostrou demais. Na maior igreja da minha cidade. Foi. E deu certo. Ele lascou o pastor. Lascou a família do pastor. Arrebentou. Só não lascou mais porque o pastor era muito conhecido. Os outros pastores disseram, vem para cá, rapaz. Qual o tamanho da tua igreja? Rapaz, a minha igreja tem 10 mil pessoas. Tome uma de 20. Então, Deus foi com o pastor. Mas o profeta que se meteu e usou o dom, né, ele teve um fim terrível. Terrível. Né? Será que foi por causa disso, pastor? Então você tem que ter cuidado. O dom é um revólver, o dom é uma arma. Não vai sair atirando de todo mundo, não. Se ele não gostasse do pastor, ele dizia, eu não gosto desse pastor. Tudo bem.
Mas aí ele fez um show. Rita labaralicanda. Saia daqui, seu cabra safado. Rita barababá. Aí ele fez um show. Colou. Colhou. Bem. Aí passou-se o tempo, né? Ele ficou assim. O outro que entrou não deu margem a ele, que ele pensou que, né? O outro era melhor. O outro, quando entrou, disse: tchau! O outro não deixou nem limpar o banheiro, né? Aí ele ficou meio desviado, meio lá, meio cá, né? Aí no ônibus que ele ia para o bairro dele, ele passou por trás de uma mulher. E a mulher chegou para o marido, aí disse: eu estava no ônibus, aquele crente ali, ele passou e deu uma chegada em mim. A marido disse: como é essa história? Ele passou assim, deu uma esfregada em mim. Bem, se foi real ou não foi, porque os ônibus na época eram muito lotados. Eu me lembro dos ônibus da época, as empresas botavam 100 pessoas dentro de um ônibus de 60 pessoas, né? Aí o cara disse: espera aí que eu vou resolver com ele. Aí pegou uma 12, foi na casa do cara, bateu na porta. Quando o cara saiu, ele disse: é você falando de tal? Ele: sou. Apontou a 12 para a cara dele, pá! Nem brigou com ele, nem nada. Será que foi por causa disso? Eu acho muito estranho isso. Porque o cara falasse alguma coisa, desse umas porradas nele. Foi uma coisa assim, meia como fosse uma armadilha do diabo. Você está entendendo? Eu fiquei com pena dos dois, né? Fiquei com pena do pastor, mas o pastor se deu bem. Ele pegou uma igreja 3 vezes maior do que a dele. E era grande, viu? Uma igreja de 10, 15 mil pessoas. Aí ele pegou uma igreja de 30 mil. Né? Eu fiquei com pena do profeta, que o profeta comeu a corda do outro pastor. E aí fez um show, tal. Fez um show na hora da reunião. Eu sou Deus, você está errado, pastor. E os irmãos, aleluia, ó, Deus falando, ó. Então, foi um espírito de rebelião, né? E todo mundo queria um motivo para tirar o outro, e tinha gente com interesse na jogada. Foi uma confusão do diabo. Agora, essa situação foi uma situação meio macabra. Não é uma situação assim, se ele tivesse cantado a mulher alguma coisa, mas não, ele passou por trás dela, ela contou para o cara disse: eu vou ali conversar com ele. A gente levou uma 12. Né? E nem conversou, só fez puxar o gatilho. Então, assim, tem cuidado, gente, que o mundo espiritual não adianta você usar os seus dons, tá entendendo? Quando você notar que seus dons vão prejudicar alguém, fique quieto. Quantas vezes você tem visão? Não, tem visão que não é nem para você dizer, você não é obrigado a dizer a visão. Né? É feio faltar de educação, respeitar a unção do pastor. Não é questão de feio, né? Eu acho que foi algo espiritual, tá? Foi. O pastor ainda está vivo hoje, está bem velhinho, hoje está com 90 e tantos anos, né? Não me lembro, eu não sei, isso faz tempo, né? Mas foi um bafafá muito grande, né? Então, assim, os dons, você pode revelar a vida dos outros, aí você pergunta, ora, no mínimo ora. Pastor, sonhei com alguém fazendo errado e tal. Certo, ora. Mas não, o cara vai na rádio, vai... Lembre-se que o que você faz com seus dons, você é responsável, né? É responsável. Então, ninguém sabe que se foi um retorno, mas sabe que foi muito estranho, porque o cara podia ter dado um murro nele, o cara podia ter falado com ele, mas o cara já foi para definir a situação. E nem foi preso, uma coisa, não deu nem problema para o cara, foi. Né? Então, assim, o desafio dele, ele marchando ali na frente de todo mundo, o pastor ficou com tanta preocupação que se mijou todinho na hora, porque foi surpresa para ele. Né? De repente a reunião, todo mundo querendo tirar ele, o profeta no meio, o cara do pastor foi atrás do pastor, o pastor estava na cidade, lá no sertão, trouxeram ele no F4000, bora pastor, estão fazendo uma reunião para lhe capar, bora. Aí chegaram lá, estava todo mundo reunido, o profeta no meio, né? Aí o pastor se urinou todo de medo, sei lá que foi que danado foi. Foi uma reunião muito pesada, né? Aí o cara... Aí o cara
machava, dava pernada. Foi pesado, não foi? Foi não é bem, eu não sei se foi complô, eu não quero me meter nessa, se tem razão, se não tem, eu sei que o cara entrou pelo cano, entendeu? Entrou pelo cano. O profeta entrou pelo cano. A turma que aproveitou da situação, não muito não, né? Mas o complô, e o profeta lá dando pernada, e dizendo que o cara estava errado, estava em pecado, é um egoísta, e o cara não estava, velho. Não estava. Então, mas a turma acreditava nele, porque ele adivinhava a vida das pessoas, né? Mas o outro que entrou, meu amigo, no dia que ele entrou, eles fulano não profetiza mais aqui na igreja, não. O cara apoiando eles não. Por isso que ele saiu da igreja, né? Ficou meio desviado, né? Ele ajudou nós, ele profetizou nós, mas ele não vai profetizar aqui mais, não. Foi. Eu acho que quem entrou ficou com medo dele fazer a mesma coisa, né? Então, preste atenção. Não entra. Se você não gosta, você diz, eu não gosto. Se você acha que está errado, você diz, eu acho que está errado. Não precisa você dizer Deus, Jesus. Se você tiver alguma visão da hemorroida de alguém, você use sabedoria. Conte para essa pessoa que tem a hemorroida, que ela está com a hemorroida. Você está entendendo? Não vá contar na rádio, não, porque aí você pode entrar pelo cano. Mas a turma faz isso, pois faça, velho, não tem problema. Então, assim, se você sonha ou tem visão com alguém, conte para este alguém. Entendeu? E não entre em jogo desigual. Tem 2 pastores brigando, deixa os 2 pastores brigar. Aí você entra no meio, um deles amaldiçoa você quem morre. E eles, nenhum dos 2 morre. São guerras espirituais, entendeu como é a coisa? Quem se mete se lasca. Aí o cara diz, eu tenho um dom, eu estou tendo visão, né? Então, a questão é, você é o dono do seu dom. Agora, o que você faz com ele, você vai ter que dar conta. O dom de visão é maravilhoso, entendeu? Mas tem que ter cuidado, também tem falta de sabedoria. Aí o cara chega e diz, irmão, oi, eu tive uma visão. Foi? Foi. Eu vi um moreno alto, bonito e sensual na sua cama. O quê, rapaz? Aí começa o cara a ter problema com a mulher dele, velho. Mas esse moreno alto, bonito e sensual, pode ser um demônio. Mas o cara não usa de sassá. Tu sabe o que é sassá? Sabedoria. Não quer dizer que o cara é sábio, que todos nós escorrega mesmo. Todos nós erra. Ou seja, o cara diz para ele, eu vi uma mulher, um homem. Essa mulher é mulher mesmo? Será que não é um espírito? Tá entendendo? Então, você deveria... Se você vê uma mulher na cama... Então você deveria, assim, ter um espírito de sabedoria para não botar o casal um contra o outro, entendeu? Entendeu como é a coisa? Porque às vezes é falta de sabedoria. Irmão, oi, eu vi um pai de chifre na sua cabeça. Mas o pai de chifre na Bíblia é poder. Entendeu como é a coisa? É poder. Você pode dizer, rapaz, eu tive uma visão muito poderosa sobre você. Então, tenha cuidado. E outra coisa, às vezes, é uma visão, uma dor de barriga, uma lombriga, né? Entendeu? Então, assim, as informações, às vezes você recebe a informação e você tem que, Eu tive uma informação de uma pessoa muito, muito ruim. Então... a visão dizia, esta pessoa é falsa. E é muito ruim. Ela tem problemas espirituais pior do que as outras. Então o que eu fiz? Eu contei para a pessoa? Não. Eu disse, Deus, afasta essa pessoa de mim. E Deus afastou. Tchuru, se dane, por favor. Se dane, fica à vontade. Deus afasta, não precisa você fazer espetáculo, não. Você está entendendo? Se eu fosse dizer para ela dizer, mentira, eu tenho um bocado de demônio, mas não sou tão ruim assim, não. Entendeu?
Mas a visão avisa, né? É. Teve uma época que tinha uma pessoa que a visão disse: este homem é o demônio. Eu parei de dar bom dia, boa tarde, boa noite. Foi, parei na hora. É. Mas o besta passou tempo sem dar boa tarde, bom dia, boa noite. Aí um dia resolveu dar bom dia, o cara queria brigar com o cara queria dar bom dia. Tá vendo? Então, olha, você está entendendo? Hã? Toda visão acontece, pastor? Às vezes acontece, às vezes a visão é para que não aconteça. A visão pode ser no sonho também. No sonho tem aqueles que vai acontecer e ninguém pede, mas tem aqueles que a visão é exatamente para não acontecer. O mal por si se destrói, pastor, é verdade. Né? Um exemplo, você sonha com alguém da sua família tendo problema, pronto, você sonha com alguém da sua família sendo um boneco. Boneco é falsidade, né? Vamos dizer que você tem um parente, o parente se chama Toinho, e Toinho é falso. Aí você sonha com ele, um boneco e tal. Mas se você for dizer para ele não vai acreditar. Se você for dizer para sua mãe, ele não vai acreditar. O que você vai fazer? Bem, eu sonhei que Toinho é falso, então Toinho se dane, por favor. Eu não quero amizade com ele. Entendeu? Aí onde age, mas você chegar na igreja, né? Entendeu como é a coisa? Hã? E outra coisa, gente, tem coisas que destrói mais, né? O profeta tem uma visão, aí diz, gente, uma igreja tem 20 pessoas, aí a pessoa chega e diz, eu tive uma visão que alguém está em pecado aqui. Hã? Aí as mulheres vão desconfiar dos machos, os machos vão desconfiar das fêmeas. Olha a briga. Entendeu? Então você ora. Quando você não pode. Vai ficar um dizendo, eu acho que é fulano que está. Eu acho que é cicrano. Aí fica uma confusão dos diabos. Né? Então assim, tem visão que você tem que ter e ficar. Às vezes você tem um discernimento certo. Aí você ora, Senhor, livrai-nos do mal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, livrai-nos do mal, Deus livra. Aí você sonha com fulano tendo problema, ou tem uma visão, aí você ora para que Deus, né, livre, e Deus livra. Tá certo? Peça o dom a Deus e peça a sabedoria para lidar com o dom. Eu provo para você que o dom pode te levantar e te deixar lá em cima. Tá? Que Deus nos brinde e nos guarde. Amém. Agora sim, ter muito cuidado, né? Porque existem visões também, do jeito que tem sonhos provocativos, existem visões provocativas. Tá bom? O dom de visão é maravilhoso, grande, magnífico. Bendito seja o dom de visão. Amém, amém e amém.